E aí, pessoal, está começando mais um programa Radiotech em Pauta. E as nossas pautas de hoje são sobre sociedade, educação e segurança. E a nossa primeira pauta de hoje é sobre segurança, que é sobre a maioridade penal de 18 para 16 anos. Pois é, pessoal, em relação à redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, foi um tema do Polêmicas em Debate da terceira edição, no ano de 2014. Já estamos na quinta edição, né? E foi um tema que em 2014 e até hoje é muito discutido. Isso vem sendo um tema muito polêmico, porque muitas pessoas são a favor e acham que a redução da maioridade penal iria resolver o problema de segurança no nosso país. Mas muitas pessoas também são contra, porque acham que isso, ao invés de diminuir a criminalidade, fará isso aumentar. Pois é, Raoni, como eu disse, é um tema que vem sendo muito discutido e é muito complexo. Eu particularmente tenho minhas dúvidas, porque ambas as partes eu creio que seja verdade. Até porque um tema como esse, eu acho que a pessoa não tem como ser 100% a favor ou 100% contra. E até porque também, né, tem aquele lado que fala mais sobre a educação, o que pode mudar, o que pode ocorrer. E tem também aquilo que fala um pouco sobre a realidade, né? Que nesses casos a maioria dos presos por conta de alguns crimes com essa idade são os negros, pessoas que vivem em condições precárias. E também na maioria das vezes é por conta dos jovens que não têm oportunidades, talvez, e que são convocados para entrar para a linha do crime com essa idade, porque sabendo eles que talvez não serão presos, eu diria assim. Pois é, Gilmarli, é isso. Por isso que nesse mesmo raciocínio que você falou, tem como ser a favor dessa redução, porque muitos criminosos, eles vão em um adolescente, uma pessoa de menor, e falam assim: olha, você pratica esse crime, que se você for preso, a sua pena será menor que a minha. É mais ou menos isso. E aí a criminalidade para menores de idade vem aumentando muitas vezes no Brasil por causa disso. Os criminosos, né, como sabem que não tem aquela certa punição necessária para menores de idade, mandam eles fazer esse serviço. E também porque eles são convocados para isso porque, eles têm é como se eles tivessem um objetivo, que se eles entrassem para a vida do crime com essa idade, além de eles não serem punidos severamente, talvez eles teriam uma vida, assim, digamos, de ostentação. Porque talvez eles iam só cumprir trabalhos na sociedade, ao invés de ficarem atrás das grades. Se assistimos o jornal, completando aqui meu raciocínio, vemos que a maioria dos crimes, se é furto, assassinatos, vem de jovens que, vamos, por exemplo, numa periferia, vem de jovens porque os criminosos não querem mostrar a cara, eles estão lá para ser praticamente os mandões. E é isso que acontece. Bom, como a gente já falou que isso é um tema muito polêmico e os adolescentes, como vocês falaram, são, às vezes, um criminoso chega num adolescente e oferece alguma coisa para ele cometer um crime. É uma coisa que acontece muito no nosso país. Então, e a gente vendo assim, como você falou, Gustavo, a gente não pode dizer que é ou a favor ou contra, porque vamos dizer que a gente seja a favor da redução da maioridade penal. Se a gente pensar direito, esses jovens que, iriam entrar nesses presídios, eles sairiam muito pior. E vem a pergunta que foi muito citada em 2014, quando esse assunto estava sendo muito comentado. O que seria melhor, investir em presídios ou na educação para que esses jovens não entrassem para o mundo do crime? É uma coisa muito complexa justamente por causa disso. Porque vamos pensar, completando aqui o raciocínio da Raoni, investir em políticas públicas para punir ou investir em políticas públicas na educação para prevenir. É uma questão que gera certa ambiguidade, a pessoa gera uma certa dúvida, né?
E sem falar também que eu acho que, como vocês falaram, investir na educação, acho que é uma coisa muito difícil no nosso Brasil atual. Porque nem mesmo os lá de cima, assim, eu diria, nem mesmo eles querem investir na educação, como que eles iriam investir, assim, para tentar reabilitar um criminoso. E tem outra questão, sobre a redução da maioridade penal para 16 anos. Porque dizem que o menor de idade tipo assim, ele não tem, como eu posso dizer, consciência daquilo. Mas porque ele não tem consciência disso, e com 16 anos ele já pode votar para quem vai ser o presidente da República no nosso país. Então, poderia sim reduzir a pena com um jovem de 16, 17 anos por aí. Fora que a maioria dos furtos, dos dados, vem de adolescentes com essa faixa etária de 16 a 17 anos. Então, galera, essa foi a nossa primeira pauta. E deixa aí o seu comentário que você achou, se você é contra ou a favor da maioridade penal. Bem, pessoal, a nossa segunda pauta de hoje é sobre a educação. Nesses últimos dias, saíram a nota do Enem e a gente ficou muito surpreso porque muitos estudantes tiveram a nota da prova zerada. Pois é, e foi um número que, por mais que seja alto, foi menor do que nos anos passados. E outro número que foi menor também foi a nota de alunos que atingiram a nota máxima na redação, que antes, no ano passado, foi de 104 e agora em 2016 foi de 77 pessoas apenas. E tem também um lado que, tipo, diminuiu o número de alunos que tiraram nota máxima, só que aumentou o número de alunos que conseguiram a nota entre 901 a 999, que foi um grande número significativo. Mas não podemos ver só por esse lado também. Teve o lado de línguas que foi bastante discutido, que teve uma nota abaixo do esperado. Foi, Gilmar. A média na prova de línguas foi muito menor do que no ano passado. Consequentemente, se nossos brasileiros, em grande maioria, estão ruins em língua portuguesa, consequentemente o número da redação em nota máxima será menor, como foi o que ocorreu. E esse número foi bem significativo, né? Porque na edição de 2015, mais de 100 alunos que conseguiram a nota máxima. E neste ano, agora de 2016, na última edição do Enem, foram apenas 77 alunos que conseguiram a nota máxima. Bem, surpreendeu muita gente porque foram de mais de 6 milhões de pessoas que fizeram o Enem, mais de quase 300 mil zeraram a prova e a redação. Ou porque não foram fazer a prova no segundo dia de aplicação, ou por questões na redação, que ou foi texto insuficiente, ou feriram os direitos humanos, ou então copiaram texto de outras coisas que já estavam na prova. E também tem, deve ter sido também pelo motivo de, tipo, fugir do tema. Tem diversas coisas diversos aspectos que não deveriam acontecer. Isso também deve ocorrer também por causa da falta de atenção, muitas vezes. É a falta de atenção e a falta do domínio do assunto, né? Aí a pessoa, assim, não tem muito o que botar e acaba fugindo do tema. E por isso que o número foi muito alto de provas anuladas. Além de que muitos não foram só no primeiro dia, ou foram só no segundo dia, ou não foram. E também tem aquela questão de o aluno fazer, tipo, só por fazer, assim, muitas vezes, que eu vou fazer aqui só para não zerar a minha nota, e acaba fazendo muito pior do que aqueles que não botaram nada. E as notas que foram divulgadas agora só foram as notas do pessoal que fizeram, que tem a partir do segundo ano do ensino médio. E para quem fez como treineiro, só vai sair após os 60 dias úteis, que vai ser no dia 18 de março. Bom, pessoal, essa foi a nossa segunda pauta de hoje. Então, pessoal, vamos começar a nossa terceira pauta sobre sociedade. Há muito tempo, vemos que a nossa sociedade é, de certa forma, preconceituosa
justamente pela falta de acessibilidade para com pessoas deficientes. Este tema foi um tema do projeto aqui do laboratório Ação Legal, que ocorre com alunos do terceiro ano e apresentam no nosso pátio da escola. Então, acessibilidade é um assunto que envolve muitos argumentos, eu diria assim. Porque nem todo mundo sabe o real significado de acessibilidade. Tipo, quando pensamos em acessibilidade, o que vem na nossa cabeça? É uma rampa. Tudo que a pessoa pensa, acessibilidade é apenas uma rampa para uma pessoa com cadeira de rodas. E não só isso, acessibilidade é todo o direito que a pessoa tem de ir e vir. Pois é, Gilmar, e vemos que esse direito da pessoa de ir e vir não acontece. Vemos aí, andando nas nossas ruas aí, calçadas com rachadas, entendeu? Tudo isso dificulta para um deficiente físico. De todas as dificuldades que ele passa no dia a dia com as pessoas, ainda tem dificuldade em relação a ir um lugar e outro sem depender de outra pessoa. Bem, Gilmar, como você falou, exatamente isso que a gente pensa quando alguém fala em acessibilidade. A gente logo pensa em rampa e em pessoas com deficiência física. Mas a gente tem que lembrar também por exemplo, das pessoas com deficiência visuais. Por exemplo, numa escola, ter livros em braille, deficientes visuais, ou para pessoas com deficiência auditiva, os intérpretes de Libras. Isso é acessibilidade, como você vê. É o direito da pessoa de ir e vir. Pois é, em relação a deficientes auditivos, só para constar, tem 2 alunos aqui da nossa escola que possuem essa deficiência. É engraçado que foi nova aqui para a nossa instituição, e aí a escola contratou aí 2 intérpretes em Libras, e está ainda aqui a acessibilidade deles, mas como sabemos é precária. Então, podemos citar nessa escola como um grande exemplo que, tipo, não tem acessibilidade direta para, tipo, um cadeirante. Porque aqui não tem vamos dizer assim, uma estrada direta para um cadeirante de lá de fora até aqui dentro da escola. Se formos andar nessa escola, até tem. Mas em relação à nossa cidade, ao nosso país como um todo, são muito precárias essas coisas. E também temos que focar no desrespeito para com essas pessoas. Vamos supor uma pessoa cadeirante que necessita de uma rampa, por exemplo. Muitos carros desrespeitam e param em frente em rampas, fazendo com que o deficiente fica como? Aí uma pessoa na rua vai ter que pegar esse deficiente, passar a cadeira dele para uma calçada para ele poder continuar. Então, são muitas dificuldades que podemos relatar aqui. Concluindo mais um pouco sobre o que você falou, Gustavo, sobre o direito deles, né? Porque além de ser deficientes, eles têm os direitos deles. Que muitas das vezes tipo numa fila. Eles chegam, só que as pessoas não têm aquela consciência de dar a vaga para eles. No caso também, podemos citar o caso também das gestantes, sei lá. E também podemos citar também um caso que na nossa escola não possui ônibus para acesso com cadeirante, que já deveria ter. Já deveria ter, porque eu só não me recordo o ano, foi aprovado em que todos os ônibus públicos, até outros ônibus, deveria ter essa acessibilidade para cadeirantes. Então, como já havíamos discutido, isso também gera muitas discussões também por causa que essas pessoas, na maioria das vezes, elas são discriminadas por serem portadores de alguma deficiência física. Não só física, mas qualquer outra deficiência. Bem, galera, e esse foi mais um programa do Radiotech em Pauta. Então, pessoal, não deixem de dar o like aí no nosso vídeo, dar uma visualização nos nossos outros vídeos. Temos diversos outros programas aqui na nossa rádio. Se inscrever no nosso canal e também, se quiser dar uma passadinha nas nossas redes sociais, na nossa fanpage no Facebook, facebook.com/radiotechctf, e temos versão em áudio de outros programas, SoundCloud Radiotech CTF.